Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Marqueteando. Hoje conversaremos com Ricardo Martins, da Triwi. Ricardo ele é especialista em marketing digital, performance, branding e inovação, com mais de 20 anos de experiência em estratégias que geram impacto real nos negócios. Ricardo atuou em empresas como Polishop, XP Investimentos, TOTUS, CNA, liderando projetos de transformação digital, crescimento sustentável e posicionamento de marcas. Suas especialidades estão na construção de estratégias integradas de marketing, unindo aquisição, funil de vendas, automação, dados e inteligência artificial aplicada ao marketing. Ricardo, uma honra ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, trocar essa ideia com a gente. E queria já te aproveitar o ensejo e pedir para você falar um pouco, né, sobre essa sua jornada como profissional de marketing, contar um pouco o que que a Triwi faz. Fala um pouco aí para a gente, aprofunda um pouco mais aí essa apresentação que eu fiz agora sua. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Primeiro que fico muito feliz aqui em participar desse podcast com você. É, Mais uma oportunidade que você me dá aí na minha vida, né, de profissional. A gente se conheceu, né, tantos anos atrás, né, cara, muitos anos atrás. Aí, né, você era novo, como eu também era novo, só que você começou muito, né, antes, né? Você acha que você começou o quê? Com 10 anos de idade em marketing, né, cara? E para quem não sabe, o Gustavo foi um dos meus primeiros professores, né, nessa área de marketing, né, lá na Infinet, né, Gustavo? E, e me ensinou bastante, aprendi, foi onde realmente eu comecei a gostar muito dessa área, né? Aí a gente acabou indo cada um para um caminho, né, Gustavo? Cada um foi para um caminho, a gente ficou muitos anos sem se falar e voltamos aí alguns anos para cá e é o que eu falo, né? Mais uma oportunidade que você me dá na minha vida aí de aprimorar, de ser melhor. Bom, vamos lá. Fazendo uma apresentação, eu convido até vocês a me seguirem aí no LinkedIn. Já procura aí Ricardo Pinto Martins, vão achar uma foto minha. Aquela foto tô de barba, tá, gente? Eu tirei aqui a barba, tá? Aproveitar essas férias aí, tirei a barba. Então, é, e o cabelo estão tirando de mim, né? A genética está tirando de mim. Então a minha foto está um pouquinho diferente, eu preciso atualizar, né? Mas vamos lá. Eu sempre gostei de marketing, atuei. é, eu falo que acho que eu desde a época da escola eu já gostava de marketing, porque eu vendia figurinhas na escola, com meus amigos, né? Então eu sempre achava maneira dele de tentar vender coisas, né? Comprar, às vezes tinha um videogame e aí vendia aquele videogame, depois já não queria mais, conseguia vender meu videogame lá para os amigos da escola. Então sempre fui bom nisso, né? E aí eu descobri que o marketing seria, né, um lugar onde eu poderia fazer isso, só que muito maior, né? Em grande escala, né? E aí comecei a estudar bastante sobre marketing e foi muito legal porque desde então, até para quem está começando agora, que os mais novos estão assistindo esse nosso podcast aí, é uma área muito boa, é uma área muito promissora, é uma área com bastante oportunidade de trabalho, com bastante evolução. Eu passei por empresas, né, em vários segmentos, rede de hotéis, hotéis Hilton, depois XP Investimentos, TOTS, CNA, enfim, por várias empresas até realmente chegar até a Triwi, né, e ter essa base, né, dessa experiência profissional para ter, de fato, a minha empresa, né. Fui abrir a Triwi com 2018, né, então, ou seja, é extremamente recente a empresa, pensando aí no meu tempo de experiência, porque eu realmente queria ter uma experiência de mercado muito boa para chegar e abrir minha empresa e poder atender outras empresas com uma base sólida, né. Hoje a Triwi é totalmente focada em performance, então a gente trabalhar realmente gerando resultado para nossos clientes. Então, esse é um ponto. As empresas, elas são baseadas em performance, né? Um logo bonito, mas tem que ter por trás vendas acontecendo para gerar, né? Então, assim, é um conjunto, né? Então, tudo é um conjunto. Um logo bonito, uma mensagem bonita, um post do Instagram bonito, as vendas por trás acontecendo para gerar resultado, que no final, né, é aquela conta, né? Quanto que a empresa recebeu, quanto que a empresa saiu, precisa fechar isso da forma correta, né? Então, a TUI é totalmente dedicada, voltada à performance, principalmente SEO, a otimização do site para aparecer bem, não só no Google, mas também nas IAs, a gente tem trabalhado isso bastante.
e também a parte de publicidade digital, né, como Google Ads e outras plataformas. É isso aí. Muito legal. Muito bom, cara. Experiência bacana aí, uma vivência muito bacana. Ricardo, até pela tua vivência também no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, eu queria que você comentasse pra gente, né? Fala um pouco, Ricardo, sobre esse universo que talvez não seja tão. Quem está no mundo das startups, no mundo do empreendedorismo, essa nomenclatura ela é mais a gente escuta com mais frequência, mas talvez para o pessoal que acompanha aqui o podcast, isso pode ser uma novidade, né? Fala um pouco aí sobre esse mercado de Martechs, né? O que que são as Martechs? Como é que o mercado, de uma certa forma, assim, uma forma bem abrangente, né? Aí depois quem quiser aprofunda pesquisando na internet, funciona. E claro, né? Quais são as oportunidades que as pessoas podem buscar nesse mercado de Martechs, tanto como empreendedores ou até mesmo como profissionais. Sim. Mesmo sendo você um empreendedor, sendo você um profissional que trabalha numa empresa, um consultor, enfim, se você está na área de marketing, é, a união, né, do marketing com a tecnologia, eu vejo que dos últimos anos para cá, isso é fundamental. Então, assim, sabe o canivete suíço que ele tem ali, faz várias coisas, né? Assim, é importante ser um canivete suíço, né? Que é aquele canivete que você faz tudo, ele faz tudo bem feito, né? Você quer tem uma chave de fenda, tem uma faquinha, tem uma tesourinha, é tudo com extremamente qualidade, né? É exatamente esse ponto do profissional ele ser capacitado e poder atuar em várias frentes. Obviamente, um profissional de marketing técnica, que a gente junta marketing com tecnologia, pode ser que ele tenha um GR mais forte para um lado. Por exemplo, eu sou um profissional de marketing, né? Mas que entendo muito de tecnologia. Então, assim, é claro, para onde que eu sou melhor? Sou um profissional melhor de marketing. Então, na tecnologia, eu entendo bastante, mas eu vou precisar, em algum momento, de outras pessoas para me apoiar. Mas onde é que é o ponto disso e onde o ponto que profissionais precisam se tornar atraentes o tempo inteiro? É o que eu digo, né? Assim, a concorrência está aí, né? Você tem, seja concorrência no site, seja concorrente de empresa, de carro, profissionais também, a gente tem essa concorrência. E que eu acredito que ela é muito, né, sadia, por quê? É, eu preciso me desenvolver, eu preciso estar sempre sendo um profissional que eu seja atraente para a empresa para onde eu trabalho. Ou se eu tenho uma empresa, que eu seja atraente o suficiente para os clientes, para aquelas pessoas que estão chegando. Então, quando eu digo isso assim, desde lá de trás, por exemplo, eu trabalhei numa rede de hotéis e a gente tinha uma estratégia que a gente queria atingir alguns países específicos, obviamente o site ali às vezes, né, localizado no Brasil, domínio.com.br, não funciona muito bem em algumas outras regiões. Então, lá atrás, estou falando, gente, isso de 20 anos atrás, eu cheguei pro meu chefe e falei assim, olha, se a ideia é a gente atuar, a gente conseguir clientes de alguns determinados países, por que não a gente não cria páginas, sites nesses países para falar sobre Rio de Janeiro, o hotel era uma rede que chama Rio de Janeiro, falar sobre Rio de Janeiro, falar sobre o Brasil, falar sobre hospedagem para que as pessoas conheçam. Mas isso vai ser muito difícil, tecnologia, não sei o quê, nosso TI não vai ser possível para isso, cara. Não, dá para a gente fazer um site em WordPress. Então, vamos comprar um domínio lá na GoDaddy, né? Compra um domínio na GoDaddy, compra a própria hospedagem na própria GoDaddy e a gente sobe um site em WordPress. Ah, quem sabe fazer isso? Olha, eu sei, eu tenho um blog, né? Que em WordPress eu sei fazer isso. Então vamos colocar. Beleza, colocamos. A gente, na época, a gente contratou tradutores, né, para poder fazer a parte do conteúdo que a gente precisava, né? Então a gente tinha um site na Itália, tinha site na China, tinha site no Senhor, tudo assim. Tinha site lá no Emirados Árabes Unidos, assim, tinha uma série de sites espalhados para falar sobre o que a gente precisava. E deu muito certo. A gente conseguiu atrair clientes. Então, é aquela questão, poxa, eu sou um profissional de marketing, mas estou olhando para a tecnologia. Hoje, por exemplo, com essa questão de inteligência artificial, automações, profissionais de marketing podem continuar sendo atraentes para as empresas. Por exemplo, eu estava conversando com um colega, né? Foi até um dia a ideia do tema de hoje. A gente conversando sobre automações que ele precisava aplicar dentro da empresa dele. E a gente, no bate-papo, aí, uma conversa, eu ajudando ele sobre, cara, que tipo de automações ele poderia fazer usando ferramentas simples na internet, ferramentas que você contrata na internet, que ele poderia começar a fazer uma automação
dentro da empresa dele para poder apoiar, por exemplo, a equipe comercial. Então, por exemplo, a gente mapeou, desenhou, e ele está estruturando isso, que é o quê? Ele vai, por exemplo, todo dia os vendedores recebem no seu WhatsApp, WhatsApp de cada vendedor, mensagens e um mini relatório sobre os clientes dele. Então, o Gustavo está recebendo uma mensagem, um mini relatório sobre o Ricardo, que sou cliente do Gustavo, sobre o que eu comprei, o que eu não comprei, e mensagens que já pode mandar. Então, o Gustavo ele vai pegar aquela mensagem, copiar aquela mensagem e mandar para o cliente. Oi, Ricardo, tudo bem? Olha só, vi que você comprou. Aí vem a mensagem, vi que você comprou não sei o quê, tem 2 semanas, já está na hora de renovar o estoque e tudo mais. Então, você vê que olha a possibilidade que tem de um profissional de marketing apoiar a equipe comercial para apoiar e gerar mais venda, né? Então, assim, não só isso, mas, por exemplo, precisa construir um site, cara, uma plataforma. Não sei se quem já ouviu falar, a Lovable, né? Lovable, Lovable. Você constrói um site como se você estivesse conversando no chat GPT, mandando mensagem. Então, assim, você quer construir uma landing page para lançar um produto, lançar um site da empresa que você trabalha? Você tá ali. É claro, gente, vai começar a expandir o negócio, vai começar a aumentar, aí talvez seja mais interessante você contratar um designer, contratar um desenvolvedor, mas para você sair com aquele projeto inicialmente, ainda mais falando em empreendedorismo, cara, é ali, pronto. Então, assim, tentando resumir um pouco sobre o que é isso, a gente pode entrar um pouco mais em detalhes aí sobre para vocês de mais alguns pontos. Legal. Aproveitando que você tem falado aí bastante sobre, você comentou, né, sobre as automações, inteligência artificial. Como é que você percebe, Ricardo, a inteligência artificial junto com o trabalho do marketing? Você acha que é, e aí, eu já tenho até uma outra pergunta aqui, engajada logo na sequência, tá? É, me diga o seguinte, né? Pelo que você tem visto na Triwi, até pela necessidade dos seus clientes, seja na hora que você está otimizando o site, como é que você tem utilizado a inteligência artificial a seu favor, né? Você é empresário. Então, por exemplo, ó, Gustavo, eu tinha 3 pessoas que produziam conteúdo. Hoje eu tenho uma só que faz uma curadoria e a gente faz um trabalho de produção de conteúdo com IA. Ou, isso é só um exemplo, tá? Você vai falar assim, não, Gustavo, a gente não faz isso. A gente é, não tem esse olhar de ver a inteligência artificial como uma forma de reduzir recursos humanos. A gente, no fundo, prefere usar a inteligência artificial como uma forma de melhorar o trabalho dos recursos humanos que a gente já tem dentro da agência. Como é que você tem utilizado a inteligência artificial aí no dia a dia da Triwi, da empresa? Não só ajudando a, por exemplo, reduzir custos, gerar lucro, mas também até para os teus clientes, entendeu? Certo? Então, tem pontos. A inteligência artificial, ela pode realmente tirar alguns empregos, mas é o que eu falo, é o profissional que ele continua sendo atraente, né? No caso, assim, na XP Investimentos, quando eu trabalhei isso lá atrás, em 2000 sei lá, tem também acho que uns 15, 17 anos por aí, a gente tinha uma demanda, assim, o que acontece, a XP cresceu vendendo muito os cursos, né, desmistificando bolsa de valores e tudo mais, né? A ideia era sempre atrair esses pequenos investidores. E assim, todas as vendas do curso, né, eram feitas através de um call center que tinha ali na XP. E esse call center começou a aumentar, aumentar, aumentar. E começou até a inviabilizar um pouco, né? Que não só fisicamente, como financeiramente. E eu falei, gente, aí eu cheguei, identifiquei o problema e falei assim, cara, comecei a desenhar no Word lá umas ideias de montar um e-commerce para vender esses cursos no online. Então as pessoas poderiam vender esses cursos online, os correspondentes, né, da XP poderiam mostrar o site, então o correspondente mandava lá para o cliente na hora de comprar o curso colocava lá que é Ricardo, né, então para identificar que aquela compra ali foi uma indicação minha. E então foi montada essa plataforma de venda, né, de cursos, né? Então, assim, é, hoje com a IA também está acontecendo isso, né? Então, a IA ela pode vir a substituir profissionais, mas aqueles que tiverem, cara, mais antenados, eles podem chegar e tomar a liderança.
Então, por exemplo, se você é um profissional de conteúdo numa empresa e está com receio que a IA pode vir a substituir você, vale a pena a minha indicação é, cara, monta, chega e mostra para o teu chefe, mostra para a tua liderança que você consegue dominar aquele assunto e que você consegue, por exemplo, fulaninho, se eu sou da tua agência, eu trabalho na tua agência, Gustavo, e você vem me apresentar para o chat GPT, eu vejo que você está utilizando tudo mais. Eu vou chegar para você e falar assim, olha, inclusive eu montei uma apresentação aqui mostrando como a gente pode produzir mais capacidade. Hoje estamos produzindo, vou falar um valor hipotético, 100 conteúdos por mês aqui. Com a IA, a gente pode produzir 200 conteúdos por mês aqui, 180 conteúdos por mês aqui. Você mantém a mesma estrutura, mas a IA a gente vai utilizar ela para otimizar nosso trabalho. Não estou tirando ninguém da jogada, né? E eu já mostrei para você o seguinte, Gustavo, cara, eu já entendi tudo sobre isso, já sei usar o ChatGPT, estou com vários exemplos aqui, né? Então, é um ponto para ser utilizado. O problema é que, às vezes, eu vejo alguns profissionais no mercado, eles sendo passivos quanto a isso. Ah, o chefe chega com uma questão de, gente, olha esse chat GPT, como é que ele funciona, gera conteúdo não sei o quê. A galera fica passiva, a galera tá com medo de perder o emprego, mas não chega e toma essa liderança de apresentar, cara, como eu posso vender mais, como eu posso ajudar a minha empresa a vender mais e ali, né, garantir o meu trabalho, né, por exemplo. Então, assim, são pontos assim que a gente tem, eu tenho vários exemplos assim em empresas onde eu trabalhei, que quando a gente mostra uma iniciativa, a gente mostra que a gente pode pegar aquele assunto, né? Trabalhei, por exemplo, trabalhei na Polishop e a gente tinha um problema muito grande que era as interações nas redes sociais, né? O time de suporte lá, o contact center, para eles aquele atendimento nas redes sociais não era um atendimento de cliente, não era um atendimento de cliente. E a gente tinha um problema. Tava todo dia recebendo mensagem do Facebook, Instagram, e ninguém respondia isso. O que eu fiz? Cheguei pro meu chefe, falei para ele, cara, vamos botar uma pessoa só para cuidar dessas mensagens, tudo mais, tudo mais. Ele falou, não tem como contratar uma pessoa. Não tem como contratar uma pessoa, não tem dinheiro, tudo mais. E, cara, acontece isso. Uma hora do meu dia, pegava meia hora antes de acabar o meu serviço, mais meia hora a mais ali, né? E não ganhava nem hora extra ali, né? Então, assim, meia hora a mais que eu usava do meu dia, eu ficava interagindo nas redes sociais. Eu ficava só respondendo Facebook, Instagram, respondendo Facebook, Instagram. Deixei ali um mês rodando, né, essa iniciativa. Eu parametrizei tudo que eu fazia ali de URL, então eu jogava uma URL para o Gustavo, queria um secador de cabelo, eu botava aquela URL ali, parametrizava ela. E alinhei com o gerente de e-commerce na época, para a gente conseguir parametrizar todas essas vendas que estavam ocorrendo. Cheguei para o meu chefe e falei assim, cara, em um mês eu vendi 40 mil reais só conversando no Facebook com as pessoas. Não vale a pena a gente contratar uma pessoa para fazer isso? E aí o que aconteceu? Ele falou, nossa, só que assim, né? Ele, como diretor, era um cara mais comedido. Ele falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos testar mais um mês. Eu falei, tá bom, vamos testar mais um mês. Aí a gente vai ver se funciona. Porque ele achou que fosse alguma coisa aqui, né? E funcionou. E aí a gente contratou uma pessoa. Essa pessoa ficou sob a responsabilidade de quem? Minha. Ou seja, aumentei a minha estrutura, cresço verticalmente dentro de uma empresa, cresço horizontalmente numa empresa. Por quê? Porque eu trouxe uma iniciativa para o cara. Então, essa pessoa, ela vendia 60, 70, 100. Teve uma época que a gente vendia tanto ali só conversando no Facebook. Cara, era assim, eu falava assim, cara, o principal vendedor online. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso mostre para as empresas que você é um profissional atraente. Entendeu? Mostre para as empresas que, gente, a gente precisa criar um MVP de um site, de um aplicativo, Lovable. Se cadastra lá, tem uma versão gratuita. Vai ver vídeo no YouTube. Quer criar uma automação com essa que eu falei do meu amigo e tal? N8N. Você tem conteúdo no YouTube sobre isso. Eu aprendi em 2 semanas criar uma automação no N8N, juntando ChatGPT com criação de conteúdo, criação de imagem, para fazer uma tarefa que eu preciso. Assim, não sabia nada. Entrei no YouTube, comecei a ver vídeo. Eu ia malhar com vídeo, escutando vídeo de N8N. Ia correr com vídeo de N8N. Assim, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Até minha esposa falou assim: nossa, não, tu não sai com fone de ouvido da cabeça, tá sempre com fone de ouvido na cabeça, quero conversar contigo, não posso.
não, dava uma paradinha. Mas eu falei, não, é que eu tô estudando um negócio aqui que é importante. Aprendi e tá funcionando. Ontem eu tava no shopping, eu fui só olhar o celular, a planilha de tudo que ele tava fazendo, que essa automação ainda atualiza a planilha, com tudo o que ela tava fazendo o que ela tinha feito. Aí eu falei pra minha esposa, cara, a automação tá rodando sozinha, tá fazendo tudo isso aqui pra mim. Entendeu? Então, assim, aí o que que eu tô fazendo com uma profissional minha que é responsável por essa atividade? Eu tô dando conteúdos para ela estudar sobre um determinado tema, para ela aprimorar o conhecimento dela, e eu falei para ela: você vai sair de uma tarefa braçal para ir para uma tarefa mais estratégica. Tá aqui, ó, aí tô passando os conteúdos para ela, para que ela estude e desenvolva. Então, a tarefa que ela tinha, que era totalmente braçal, apertar botão, copiar, apertar botão, não sei o quê, agora ela está olhando para um lado mais de entender e aprimorar, né? Então, você vê como é que a gente pode melhorar, né, as atividades. Isso está me fazendo o quê no final, ô, Gustavo? Estou economizando dinheiro e estou produzindo mais, coisa que eu não conseguia produzir antes. Em algumas horas que eu estava no shopping ontem, eu fiz 70 atividades dessa automação que eu precisava ali de talvez uma semana para fazer essas 70 atividades. E assim, uma semana na pauleira. Então, e aí? Tá ajudando ou não? Agora, se eu fosse um funcionário de uma empresa, levaria a mesma coisa, né? Legal. Muito bom. Muito bom, Ricardo. Bom, vamos lá. Mais uma questão aqui para a gente falar, tá? Saiu recentemente aí na newsletter, né, na news, né, aquelas news ali que a gente recebe do mercado, um player, né, bem conhecido aí do mercado, soltou lá uma news falando que os conteúdos do Instagram agora aparecem no Google. E como você é uma empresa que tem um posicionamento muito forte por SEO, com isso, né, transforma o SEO, com isso, transforma o SEO e a criação do conteúdo. Os fatores que fazem o post ranquear, né? Tá lá escrito na news. Estou lendo aqui para você, depois você vai me dar sua opinião sobre isso. Legendas com palavras-chave. Escreva as legendas informativas, não apenas nova coleção chegou. Use termos como cliente buscaria, bio estratégica, seu nome na bio, viraram título, meta-descrição, uso dos principais keywords ali, engajamento qualificado, localização, textos em vídeos. Porém, por que eu estou trazendo esse tema aqui para você, tá, Ricardo? Porque, rapaz, tem muita empresa que já tá, né? Chega ali no chat GPT e fala: queria que você criasse um texto para mim que falasse sobre isso, isso, que eu vou colar e vou copiar e colar no Instagram. E aí, assim, pô, agora o Instagram vai indexar no Google, e aí você vai ter imagem que pode gerar relevância no Google, tem as IAs que estão gerando relevância no Google, que aparecem muitas vezes primeiro do que o resultado que a gente estava acostumado antes. Como é que você tem visto, né, a IA impactar aí na busca orgânica? Você tem visto isso de forma positiva? É, Ainda dizem pra gente, né, que copiar um texto de chat GPT, colar numa pasta de blog e achar que aquilo ali vai indexar, é, pelas experiências, né, até testes que eu tenho feito aqui, isso não acaba não sendo real. E aí essa pessoa que está postando no Instagram tá colocando esse conteúdo copia e cola, né, do Instagram. Ou seja, ela vai ter um monte de conteúdos indexados no Google, mas esses conteúdos vão teoricamente estar mal indexados porque ela está usando IA. E aí tem. Como é que você está vendo isso, né? Você está vendo a IA ajudando mais ao Google, atrapalhando mais as pessoas que estão fazendo SEO? Fala um pouco disso aí, Ricardo, pra gente. Essa questão do Google, ele voltou, né, ele está indexando ali resultados do Instagram, é o que eu falo que é o Google sendo o Google, né? Porque lá atrás, há muitos anos atrás, o Google indexava resultados do Facebook e do antigo Twitter, né? Hoje o X, né? E Coisa assim, que ele parou de só fazer. fazendo uma pontual, né? Assim, o Google, os melhores resultados que você tinha no Google eram comparadores de preço, como Buscapé e diversos outros, até que um dia ele criou o Google Shopping. E aí, a partir do momento que ele criou o Google É, Shopping, o Buscapé tem que perder relevância, porque o Google Shopping é, tem que ter relevância, né? é. Então.
E aí, é exatamente isso. Aí o Google ele é uma empresa, né? E como a tua empresa, Gustavo, como a minha empresa, a gente está olhando o nosso negócio, né? Não é essa questão de ser, o pessoal falar o Google é mau, o Google é monopólio. Não, os caras foram inteligentes o suficiente para criar o negócio. No Brasil, né, Gustavo, a gente tinha os mais velhos aqui, vamos lembrar do Cadê, né? O Cadê e o Aonde, né? Lembra? Iniciativas brasileiras de busca, né, cara? Sensacionais, gente. Se um dia o dono do Cadê estiver vendo esse vídeo aí, cara, ele deve ter nossa idade, porque ele era jovem quando criou o Cadê. Gente, cara, eu te amo sem nem te conhecer, porque assim, foi, cara, o começo, assim, na internet no Brasil foi o Cadê, né? Assim, o Cadê e depois o Aonde, né? É, então assim, é que infelizmente eles acabaram surgindo no Brasil, Cadê e Aonde, né? Porque se tivesse surgido lá fora, eles teriam tido muita, estariam até hoje aí, enfim, estariam estariam melhores, né? Mas que infelizmente o empreendedorismo no Brasil, ele realmente é um pouco mais complicado. Então o Google é uma empresa, então ele está olhando o lado dele, né? Então ele já chegou uma vez a indexar esses resultados e hoje desindexar, né? Ou seja, remover. E ele voltou com o Instagram, principalmente porque o público mais jovem, eles estão utilizando o Instagram e TikTok para fazer buscas, né? O público mais jovem, ele utiliza o Instagram e TikTok para procurar restaurante, para procurar cafeteria, para procurar serviço, para procurar tudo, né? Então isso é uma alternativa, é uma opção que o Google está fazendo para tentar até atrair esse público mais jovem para a sua busca, né? Para que eles voltem a utilizar mais as buscas do Google, né? Então, assim, então tem esse ponto estratégico deles de voltar a atrair esse público que eles perderam, né? Usando, usando o Instagram e TikTok, né? Por exemplo, a minha esposa, quando ela quer procurar uma coisa, ela vai muito no Instagram para procurar. Ela quer uma empresa de limpeza de sofá, ela vai no Instagram. Eu vou no Google Maps, né? No Google ele procurar, né? Então, assim, é esse comportamento. Então, ele está fazendo isso para atrair essas pessoas a buscarem no Google e terem resultados também no Instagram. E aí, a busca do Google, o comportamento na busca do Google vem mudando bastante com as entradas das IAs, né, que vem gerando, que você busca o ChatGPT sobre uma solução, você busca no Gemini, enfim, vem mudando bastante, né, esse comportamento de busca. Eu vejo muito mais hoje, Gustavo, uma alternativa para meio e fundo de funil, né, do que para topo de funil, tá? Eu vejo mais uma alternativa assim de como é que os sites, né, de empresas, se você vende produto, serviço, enfim, é mais de meio e fundo de funil, né? Ou seja, pessoas que já estão mais interessadas em comprar alguma solução. Por exemplo, um comportamento de busca. Eu vou no ChatGPT e procuro lá dicas de otimização para o meu site, né? Quero otimizar o meu site, digamos que eu não conheço sobre esse assunto, mas eu ouvi falar que SEO é interessante e eu quero otimizar meu site. Eu vou ali no ChatGPT e vou para me dê os 10 principais fatores de ranqueamento do Google e como eu posso melhorar meu site. Pronto, ele vai te dar isso. Agora, quando eu vou num estágio mais avançado, eu progredi daquele estágio inicial e eu percebo que eu preciso de algo a mais, eu vou no Google procurar um fornecedor. Então, assim, minha visão é mais meio e fundo de funil, tá? É para isso. Ou você ter assuntos bem específicos ali que você consegue ranquear. É possível, assim, a concorrência do Google ali na busca do Google ela é brutal, né? Eu lido com isso todos os dias, de sites de nossos clientes, dos mais diversos clientes, precisarem ranquear no Google em boas posições. Eu lido com isso o tempo inteiro. Realmente você pegar um conteúdo e copiar e colar do ChatGPT e colar para um site de uma empresa, isso não pode não dar tanto resultado assim, tá? É preciso que você realmente aprimore mais esse conteúdo. Eu tenho utilizado recursos, por exemplo, como é, leitura do conteúdo por voz. Então, a gente está inserindo, por exemplo, áudio dentro dos conteúdos para aprimorar. A gente está inserindo vídeos dentro dos conteúdos para aprimorar aquele conteúdo. Então, assim, não só pegar o conteúdo do ChatGPT e colar lá, mas precisa ter realmente um trabalho humano muito forte. Principalmente porque muita coisa vem certa dessas inteligências artificiais, mas
tem coisas que vêm errado ali. Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, tá? Então, aí que realmente entra esse fator humano de olhar o conteúdo, revisar o conteúdo e aprimorar aquele conteúdo. E outra, não é só copiar e colar. Precisa ter um fator humano muito inteligente de você pedir. Porque se você chegar ao ChatGPT e falar assim, cria um texto sobre marketing digital, ele vai te dar um texto padrão, genérico, beleza. Agora, se eu aprimorar aquele meu pedido, né? É por isso que, assim, aquela questão, perguntas inteligentes. Pessoas inteligentes fazem perguntas inteligentes, né? Eu chego para você e falo assim, quero vender mais. Cara, você vai falar assim, não, Ricardo, peraí, vender mais tem uma esfera de possibilidades. Agora, eu quero que o meu Instagram se torne uma ferramenta de vendas. Eu quero que o meu site gere tráfego e leads qualificados para que eu consiga vender mais minha solução de antivírus para a empresa. Aí você vai começar a trabalhar aquilo para atender aquela minha solução. Então, são perguntas inteligentes, né? Como eu emagreço, né? É uma pergunta muito aberta. Agora, né, são perguntas inteligentes que a gente pode fazer dentro da IA. Então, isso é um fator humano muito importante, de como você pedir aquele ponto com inteligência. Tá? Por exemplo, eu estou usando muito o ChatGPT para me ajudar com umas questões de código. Né? Eu não conheço muito sobre isso, estou usando. Eu peço uma coisa, aconteceu isso agora, eu peço uma coisa para o ChatGPT, aí ele me dá, Ricardo, segue, brum. Aí eu testo, não funcionou. Aí eu falo, não funcionou, segue o erro. Aí ele me dá o erro. Aí ele manda eu fazer uma outra solução. Aí não funcionou de novo. Aí ele manda fazer aquela solução que ele me deu na primeira vez. Aí eu falo assim, mas você já me deu essa solução a primeira vez. E não funcionou. Aí ele fala, é verdade, você está certa. Então teste isso. Ou seja, eu quero dizer, se eu não for inteligente o suficiente para avaliar que ele já me deu aquela solução e não funcionou, e ele está me dando de novo aquela solução, eu vou ficar naquele looping infinito É, e vai ter uma hora que eu vou parar e vou desistir. ele começa a alucinar, né? E aí É, é muito doido isso. É interessante, Ricardo, você colocar esses pontos, porque você estava falando, né? Pô, se o KD tivesse nascido nos Estados Unidos, tinha virado talvez o Google, né? É, não é uma crítica, né? Mas é uma reflexão sobre, né? Eu, por exemplo, estou fazendo doutorado agora. E vai ter um momento ali que eu vou começar a escrever mais fortemente a minha tese. Quando a gente fala, por exemplo, do Google, né? O Google ele surgiu enquanto os dois fundadores, né? O Sergey Brin e o Larry Page, eles estavam no doutoramento deles em Stanford. Então, assim, você vê que a universidade, né, ela faz parte de um ecossistema de empreendedorismo que fomenta que você ali dentro, tudo bem, você vai fazer a tua tese de doutoramento, você vai ter cientista da computação, vai fazer uma coisa, mas, cara, nada contra você também desenvolver um software, uma inteligência, um robô que vai varrer a internet, e a gente está falando disso, cara, muito tempo atrás, né? Então, assim, é, aqui, talvez, no Brasil, a gente fala assim: não, não, não. Você precisa só terminar a sua pesquisa, fazer a sua tese, aí vai lá para a biblioteca. E aí, se você quiser depois fazer, aí você tem que tentar buscar isso em algum lugar. Mas assim, às é, vezes, né, dentro da própria universidade, você não vê esse incentivo ocorrendo, né? É uma pena, né? Às vezes a gente. Tô falando de uma maneira geral, né? Claro que vocês têm. A gente sabe, a gente sim, conhece, a gente se conheceu no Infinet, que era um lugar assim que incentivava mais o uso de tecnologia, recursos tecnológicos, etc. Mas não são muitas as universidades que fazem isso, né? Você tem ali é duas ou verdade. três assim que são mais universidades focadas. A própria Alura comprou a FIAP para poder de repente fomentar isso lá dentro, mas enfim, fica às vezes até difícil, né? A gente conseguir É, ver essas ideias surgindo, porque empreendedorismo no Brasil é muito desafiador, bem diferente de empreendedorismo em outros lugares do mundo. Mas bom, cara, foi muito interessante, né, ter essas suas reflexões aí sobre as mudanças que estão acontecendo no Google. E aí, cara, como a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte, né, cara? Você tem aí uma grande experiência, né? Esse jovem profissional que está começando agora, né? Ou ele está numa faculdade, ou ele não está. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse faz faculdade ou não faz faculdade? Porque, sim, cara, por exemplo, você tava falando do N8N. Cara, você compra um curso na Udemy de R$ 30 que vai te ensinar N8N, vai te fazer vários exercíciozinhos e que se você for mais sagazinho, dali você desenvolve um monte de outros exercíciozinhos. E não é um diploma.
é um curso da Udemy, né? Você tem cursos em vários É, outros lugares. Então, assim, ainda vale a pena, na sua opinião, estudar, fazer uma faculdade? Com que sim, objetivo, sim ou não? E aí, assim, qual o conselho que você dá para esse jovem que está agora buscando, de repente, o início da carreira dele em marketing, em negócios? Com essa tua experiência, né? O que que você diria se tivesse um filho hoje, com seus 20, 18 anos ali, querendo começar uma carreira na área de negócios e marketing? sim. Assim, a faculdade, eu acho que é importante, porque ela vai te dar uma base teórica, vai, assim, se não for, né, uma lua, daí que você vai estudar N8N ali, mas você vai estudar automação, cibersegurança, né, cara, tem uns cursos incríveis, assim. A faculdade, ela nunca vai te dar esse conhecimento que está acontecendo hoje no mercado. Por exemplo, uma das aulas que eu fiz com você, Gustavo, na Infinet, foi de e-mail marketing. A ferramenta que você usou para dar aula de e-mail marketing, não sei nem se existe mais, eu nem lembro o nome da ferramenta, eu não sei nem qual é. Não sei nem qual é o nome da ferramenta, eu não lembro, né? Só, Eu talvez tenho ela nem quase exista certeza mais. eu acho que a gente usava a Dinamize. Dinamize, é. E a Então a Dinamize, na Dinamize verdade, existe. ela não morreu, mas ela se reinventou, Não, né? tá muito boa. Ela virou, na verdade, uma grande automação de marketing e aí o e-mail marketing Virou. tá lá dentro. É, Assim, o Jonas, hoje em dia, ele não vende isso. só e-mail marketing, entendeu? Ele É. vende toda uma automação completa. Então, você tá falando que foi a Dinamize. Então, assim, foi uma excelente ferramenta, eu super recomendo, tá? Inclusive tem o Jonas, a Carol lá da Dinamize, falem com ele, fala que foi o Gustavo Ricardo que indicou e contratem. Agora, o que eu guardei daquilo tudo? Eu não guardei a ferramenta, eu guardei a estratégia, eu guardei a interação que você ensinou sobre como usar, como se relacionar. Eu usei o conhecimento que você passou para mim naquelas aulas, na Polishop, na TOTS. A gente construía réguas de relacionamento. Cara, tirei daquele conhecimento que eu obtive. Então, assim, a faculdade, eu estudei na faculdade, o Philip Kotler, Mestre McLuhan, estudei, cara, nomes, cara, que até hoje são nomes e conteúdos que até hoje você lê e você fala assim, cara, esse conteúdo foi feito ontem, né? Foi feito ontem, esse conteúdo de tão atualizado que eles são. Então, assim, me dá uma base estratégica, né? É o que eu sempre falo, sempre falei isso. Não seja o bitolado das redes sociais, aquele eu preciso fazer um post, tá? Mas é o quê? Para quem eu preciso comunicar? Quem é a empresa que eu estou comunicando aquele post? Quais são os pontos que eu preciso trabalhar? A empresa ela precisa melhorar a imagem dela, ou ela já tem uma imagem consolidada e eu já posso ir para a entrega da solução e do produto? Então, assim, tudo isso é coisa que, assim, é mais do que você aprender o Canva. É eu entender, assim, tá, essa empresa do Gustavo, ele está no momento de construção de marca, então eu preciso trabalhar aquele conteúdo um pouco mais de construção de marca, o produto, porque aquele produto que o Gustavo está vendendo, todo mundo vende. Assim, então tem esses elementos que a gente aprende na faculdade e que as notas que eu tomei sobre isso já estão em cadernos já guardados em algum armário, mas ficou, entendeu? Então, assim, a faculdade realmente é muito importante, tá? Para você ter essa base, esse conhecimento. Fora as conexões que você faz ali, eu tenho amigos até hoje da faculdade, faço negócios com amigos da faculdade até hoje, por exemplo, né? Então, assim, um amigo da faculdade me indicou para uma mega consultoria. Quantas décadas depois isso aconteceu, né? Então, isso é muito importante. Agora, o que eu fiz eu fiz minha faculdade de marketing, mas eu ia buscar conhecimento extra. Fiz o curso da Infinet, fazia uma série de cursos extras, eu aprimorava, na época era Rio de Janeiro, eu ia para São Paulo para poder fazer estudar. Assim, eu buscava conhecimentos em várias outras frentes, porque eu sabia que a faculdade não ia me, ensinar 100% do que eu imaginava que eu deveria saber, né? Então, pessoal, você que está hoje aí na faculdade, cara, é isso. Vai ver uma Alura, essas outras plataformas de conteúdo, vai ver YouTube, né? YouTube, cara, não é só para ficar vendo. Eu adoro ficar vendo aqueles vídeos engraçados, né? Que tem no YouTube e tal. Mas, cara, eu uso muito o YouTube para conhecimento. Se eu for mostrar aqui, eu tô com o navegador aqui com umas 15 abas só de vídeo para assistir sobre o que eu tô trabalhando agora. Assim, eu tô aprendi um negócio agora, aprendi uma coisa agora totalmente no YouTube e ChatGPT. Então é isso, não dá para você só olhar a faculdade como vou sair daqui e você é um profissional importante. Outro ponto é
experiência, tá? Assim, você está numa faculdade boa, ou barata ou cara, né? Vá procurar experiência. Vá montar um site no WordPress para você começar a entender como é que funcionam as coisas, né? Vai começar a aprender ferramentas, vai mexer no Canva, no N8N, vai começar a mexer coisa, arruma um trabalho, né? Vai lá pegar aquelas vagas. Eu quando estava procurando emprego, estava na faculdade, cara, assim, tudo que era vaga, me candidatava, vaga, tudo. Eu queria experiência profissional. De imediato eu não consegui, né, vagas na minha área. Minha faculdade, então não tava conseguindo vaga de imediato, cara. Fui trabalhar, pô, vendedor de loja, fui trabalhar como garçom de restaurante. Entendeu? Então, assim, cara, fui uma experiência para eu poder ter. Eu queria ter aquela ideia. Então, quando eu fui fazer entrevista de emprego, o que que você já fez, Ricardo? Olha, estou fazendo faculdade, já fiz esse curso aqui, e agora eu estou trabalhando como garçom do Outback. Eu trabalhava, né? Pô, lá eu tô tendo uma experiência de atendimento ao público, de relacionamento. Poxa, eu tô conseguindo ter mais vendas. Eu sou um dos garçons que eu recebi um prêmio X por ter aumento, por ter mais vendas lá. Então, assim, agora, quando o cara ia entrevistar outra pessoa também estava na faculdade, mas não tinha essa experiência profissional, essa experiência de relacionamento. Ah, lá no Outback, pô, recebia pressão, tinha resultado, não sei o quê, né? Né? Então é isso. Então, assim, comprei, inclusive na época comprei até uma motinha para poder ir trabalhar, uma motinha simplesinha, poder ir trabalhar para poder ir trabalhar e, pô, cheguei na entrevista de motinho, entendeu? Então, assim, esse é o ponto, né? De você que está aí hoje, cara, vai procurar experiência, vai tentar trabalhar, vai tentar procurar emprego na tua área, não está conseguindo, procura alguma outra coisa, até para você se estabilizar e fica usando a internet para você conhecer, coloca um projetinho no ar. O N8N, ou você pode, você contrata aí baratinho para você usar, ou você instala no teu computador e roda de graça, né? Então tá aí, gente. Tem muita coisa para fazer. Legal, Ricardo. Você tocou em pontos importantes, né? Assim, antes da gente encerrar aqui, tem um ponto interessante, né, cara? Você fala assim, procura uma vaga e tal. Cara, para você fazer um projeto hoje na internet, o que tem de empresa querendo solucionar um problema, e às vezes são clientes de pequeno porte, não tem dinheiro. Então você pode chegar para a pessoa e falar assim: você precisa fazer um site? Olha, eu tô aprendendo a fazer site. Vamos fazer o seguinte: você deixa eu fazer o site para você, eu não vou te cobrar nada, mas É, você me dá a oportunidade de eu botar em prática e depois eu botar isso no meu portfólio. Então, assim, pô, tá é, difícil arrumar um estágio porque eles estão cobrando estágio com experiência? Cara, oferece pro teu primo, pro teu tio, pra tua é, família, oferece pros teus amigos, oferece na rede próxima ali. Sempre tem alguma isso, empresa, algum cara pequenininho que precisa de um perfil no Instagram. Vai criar isso aí, vai fazer uma automaçãozinha mínima ali pra você falar assim, ó, a minha experiência é essa. Eu tive um cliente aqui que é a minha vizinha de é, porta, ela tá vendendo doce e eu fiz o Instagram para ela e fiz uma automação que faz um atendimento onde ela não precisa ficar o dia inteiro no Instagram. Acabou, cara. Pô, a é, pessoa já vai falar assim, cara, isso já é melhor do que de repente ter ficado é, rodando aí 5 anos. Então, assim, para quem tem vontade, né, sempre tem oportunidade, sim, porque quando não tem o estágio, cara, se você bater na porta de alguém e falar, pô, ó, eu tô querendo aprender e você tá querendo resolver o problema, então deixa eu fazer para você aí. Eu acho é, que isso daí é muito importante. Cara, fiz alguns projetos gratuitos para poder rodar, né, para poder jogar, né, a famosa sim, peneira ali, eu ia jogar gratuitamente para a pessoa poder me ver jogando e falar, pô, mas agora eu vou contratar esse cara porque eu vi que esse cara jogando de graça era bom, então eu vou trazer esse cara pro meu time, entendeu? É é. isso. É exatamente isso. Meu primeiro site foi com um professor de dança da minha mãe, né? Então, assim, o primeiro site foi um professor de dança. Aí depois o outro site foi para a empresa do pai de um amigo meu. Eu precisava de experiência, eu queria fazer. E eu chegava e já falava, ó, tem um site aqui, Isso já aí. fiz, Isso né? aí. O que o concorrente fez? E aí hoje é assim. Se eu vou me candidatar a uma vaga de emprego, eu vou mostrar minha experiência acadêmica e profissional, e vou falar, olha, pô, tô entendendo sobre isso, tô estudando sobre esse assunto, né? Coisas que talvez outras pessoas não estejam. Isso aí. Bom, pessoal, conversei aqui com o Ricardo Pinto Martins, da Triwi. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo. Uma honra bater esse papo aqui com você. Acho que teve uma contribuição muito legal e desejo para você todo o sucesso do mundo aí profissional, cara. Você é um grande parceiro, a gente está sempre trocando ideia.
às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas muito obrigado aí pelo seu tempo aqui no Marqueteando. Bom, muito obrigado você, Gustavo, a vocês aí que nos assistiram. Espero que tenha sido proveitoso esse bate-papo aí. Quem quiser se conectar comigo, lá no LinkedIn, Ricardo Pinto Martins, manda mensagem para mim, tá? E aí a gente conversa. E no que eu puder ajudar, dar um caminho aí para quem quiser aprender um pouco mais, pode contar comigo também. Valeu. Um grande abraço, até mais.